Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Fé Podcast. Eu que vos falo, sou o Ângelo Joveta. A nossa sala hoje está bem bonita. Mas antes de eu apresentar a nossa bem amada serva que está aqui conosco nessa cadeira abençoada, não esqueça, primeiro, deixa o teu like, subscreva o nosso canal, assine o sininho das notificações para estar informado do melhor conteúdo que existe religioso aqui no país. Quem sabe, até na África todo, Fé Podcast. Bem, temos aqui no nosso meio a nossa bem amada Marcelina Angola. Ela que vai nos falar de um tema, ainda existem mulheres que não se prostraram às coisas do mundo. Mano, esse tema, te convido, melhor do que eu, é mesmo só ela. Graça e paz, nossa amada. Paz do Senhor. Estou bem, graças a Deus. E você? Estamos bem pela graça. Bênção pura. Marcelina Angola. Olha, é um prazer ter aqui. Não foi fácil, mas conseguimos, né? É de louvar a Deus. Nos conta quem é a Marcelina, nos conta um pouquinho da tua trajetória como cidadão em Cristo. Ok. Eu sou Marcelina, como já me apresentaram, Marcelina Angola. Sou pregadora da palavra há mais de 7 anos, né? Estudante de Direito e Medicina. Acho que é suficiente, não? O teu processo. Olha, na verdade, como eu creio que também o teu processo não foi fácil, não. O processo de ninguém nunca foi fácil, né? Eu falo sempre que a minha vida é a prova da existência de Deus, porque se eu contar o meu testemunho, a gente vai chorar junto e você vai me chamar vai dizer que eu sou milagre, né? E meu processo não foi fácil e até agora não continua sendo fácil, tem sido difícil, mas o bom é que Deus está conosco, né? No deserto Ele está conosco, e isso é que importa. E estamos de pé, né? Porque Deus tem sempre sustentado, né? Sempre tenho dito que cair é normal, né? Todos nós estamos sujeitos a cair, mas permanecer no chão não podemos. Temos queda, mas estamos aqui, temos nos levantado, porque desistir é morrer. Né? Estamos aqui. Amém. Uau! Deus abençoe. Nos conta um pouquinho sobre o tema, né? Ainda existe. Eu acho que esse tema é uma pergunta, né? Mas vai nos explicar melhor, porque depois vamos perguntar. Bem, por existir muita gente se prostituem, né? Por haver muita gente a se prostituírem, a se desviarem, a se corromperem, e há algumas pessoas que não fazem isso, estão a ser ofuscados. É como se fosse... existem tantos falsos que os verdadeiros têm sido ofuscados. Mas eu acredito que, apesar de haver tantos falsos, existem mesmo verdadeiros. Então, por haver mulheres que se corrompem, que se prostituem, apesar de que há algumas que se prostituem por necessidade, mas outras por prazer, né? Mas enfim... Apesar de existirem tanta gente que se prostituem, se deixam levar pelo mundo, são apaixonadas pelas coisas do mundo, existem pessoas que também não se deixam levar pelas coisas do mundo. Eu vou dizer que eu não se deixo levar pelas coisas do mundo. Eu já se deixei levar uma vez. Se me conhecesses alguns anos atrás, o que faltava em mim era só uma tatuagem. Eu já usava piercing, eu amava roupa curta. Eu gostava de roupa curta, eu usava cortes extravagantes, famosos punks, né? Eu pintava o meu cabelo. Mas quando Jesus me achou, ou quando Jesus me escolheu, quando Jesus me chamou, quando Jesus achou graça em mim, de modo que houve pessoas que me chamavam de Jesus na versão feminina. Amém. Isso é boa. Porque quando Jesus me chamou, ele plantou um desejo divino, que eu mudei tudo e foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, de repente, aceitei Jesus para de usar roupa curta, já não tinha prazer de usar roupa curta, já não tinha prazer de estar em lugares que o nome do Senhor não é glorificado e o pecado é normalizado. Foi algo inexplicável que até hoje eu não consigo explicar, mas eu só sei que Jesus me encontrou, me achou, e eu quero que creio que Ele não vai me deixar, e eu também nem penso deixar Ele, porque eu sou loucamente apaixonado por Ele, e eu agradeço a Ele por tudo que Ele fez,
por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer ainda na minha vida. E eu creio que existem mulheres assim tipo eu. E eu conheço algumas que não se corromperam, apesar dos apesar. E eu aplaudo a todas as mulheres que, mesmo sabendo que o custo de vida do nosso país está cada vez mais alto, mas ainda não se corrompem. Eu respeito essas mulheres porque, olha, é difícil se manter. Ainda quando você não tem um trabalho, quando você depende dos pais e você olha para o teu pai e vê que o salário também não é suficiente para te manter. É necessário mesmo ter Cristo para não cair. E assim não, vai cair. Mesmo nós cristãos, às vezes quando a necessidade bate à porta, não só da nossa casa, mas também da nossa vida, às vezes surge o pensamento de se corromper. Às vezes surge o pensamento de ceder àquele cara que está te conquistar e vem com presentes. Mas por causa da fé, por causa de Deus, existem coisas que a gente não faz. Tipo eu falo sempre assim, todas as vezes que eu esquecer quem sou eu, vou errar, vou se desviar. Todas as vezes que eu tento me esquecer quem é a Marcelina Angola, parece uma ímpia. Faço coisas, às vezes acabo pensando em fazer coisas que não convêm. Então eu acho que uma das formas de vencer os prazeres carnais, os desejos carnais, é mesmo se lembrar de quem você é e o que você tem. Eu sempre falo assim, a minha vida não é só minha. Porque se eu morrer, há um monte de pessoas lá atrás que morrem. Se eu me desviar, há um monte de pessoas lá atrás que se desviam. É como se fosse eu estou concebida e cada passo que eu der, tenho que ter controle para não escorregar, porque há algo que eu carrego. E se eu cair, pode afetar o bebê. É mais ou menos assim. Então, todas as vezes que as necessidades batem na minha vida, eu tenho que lembrar que tenho que me posicionar de modo a não errar, porque a minha vida não é só minha. E eu não quero, às vezes você não quer, né? Mas as necessidades do jeito que apertam, você até esquece que tens um ministério. Você às vezes, eu já cheguei a um momento na minha fase que eu entrei no meu quarto, rasguei toda a Bíblia, parti o meu espelho, falei, Deus, estou cansada. Estou cansada porque as necessidades eram tantas mesmo, até agora. Mas por causa dele, e Deus tem um método de te fazer permanecer nele, sabe? Às vezes quando você pensa em desistir, ele aparece, se lembra, te faz com que você se lembre que distante dele você não vive. Você não vive. Pelo menos comigo funciona assim. Eu já tive tanta vontade de desistir, já tive vontade de fazer coisas do tipo, porque eu me conquistam bem. E quando as pessoas me conquistam, elas não vêm só com palavras, vêm com presentes. E não são só jovens, são pessoas que têm idade de ser meu pai. Tem um professor que estava me ajudar a resolver um problema, né? O cara me ajudou, Deus seja louvado, mas depois veio com interesse, presente. E é alguém que tem bens financeiros, vontade de ceder aquilo para te ajudar a pagar algumas necessidades. Eu desisti, eu tranquei o curso de enfermagem por falta de dinheiro. Mas já houve sim essa vontade, às vezes, de fazer uma coisa bem rápida para conseguir dinheiro. Mas me lembrei que sou Marcelina Angola, serva de Deus, pregadora, atalaia, e me posicionei. Por isso que eu respeito as mulheres. Não é fácil, principalmente mulheres, se manterem em Cristo. Principalmente as mulheres. É mais fácil o homem. Por isso é que nós vemos muitos homens de Deus, poucas mulheres de Deus. Se houverem umas de se contar, em Angola não tem muitas mulheres de Deus. E Angola carece de mulheres de Deus. E acho que há algumas que dizem ser mulher de Deus, mas são algumas que acabam por se corromper por agenda, do tipo, para lhe cederem lugares para pregar. Eu já ouvi, alguém já me disse que tem uma mulher que eu muito admiro,
que ela acaba se envolvendo pessoa para lhe ceder em púlpito. Sim, eu falo, não, é boa desnecessário, porque quem sussurra nosso nome nos ouvidos dos visionários, o pastor é Deus. Ele é que nos chamou, então ele saberá nos conduzir. Deus sabe o nosso lugar, ele sabe aonde é que nós vamos nos encaixar. Então não há necessidade de corromper, não há necessidade de defender o nosso corpo, não há necessidade de bajulação, não há. Se você ora, podes crer. Podes crer. Deus é mais velho. Deus é mais velho, sabe o que faz. Se as coisas não aconteceram agora, vai acontecer depois. Nosso Deus não é homem, nem filho do homem para caminho. Nosso Deus é um Deus de promessa e de realizações. Só que às vezes nós nos esquecemos sobre isso. Às vezes nós temos noção que há uma promessa na nossa vida, mas depois nos esquecemos que o Deus que prometeu pode realizar. E aí vem a frustração. Acabamos por fazer coisas erradas e fugimos da presença de Deus e acabamos por... Do mesmo modo que a conversão é um processo, o modo de se desviar também é um processo. A pessoa não se desvia por completo. A pessoa se desvia pouco a pouco. Hoje pecou, sentiu arrependimento, amanhã vai orar e vai estar tudo na paz do Senhor. Amanhã vai de novo, vai pecar e vai sentir remorso, vai orar, vai estar tudo na paz do Senhor. Depois de 1, 3, 4, 5 vezes, depois vai achar o pecado normal. E aí vamos ter mais uma irmã desviada. É mais ou menos assim. Uau, olha, eu fiquei arrepiado, porque são palavras na realidade, e é algo que nós temos notado. Serva, é muito difícil, conforme disseste, né? Tem mais homens ministros do que mulheres ministras. Qual o desmotivo que se deve dessa cadência de meninas pregadoras? Acho necessidades, não só financeiras, necessidades biológicas também. Hoje em dia, o maior método que Satanás tem usado para desviar as nossas irmãs são bens materiais. Não há outra coisa, são bens materiais. Às vezes você quer ter um telefone e não tens como conseguir, aí aparece um irmão a te oferecer, mas em troca de algo. Você, como deseja muito ter o telefone, vai ceder. Você não trabalha. Às vezes, como eu disse no princípio, olhas para o salário do papai e da mamãe e depois você quer trançar o cabelo, não tens como conseguir o dinheiro, porque você é alguém que não consegue vender, não tem um meio de conseguir dinheiro, alguém que não tem uma capital para conseguir tal coisa. Irmão, as necessidades. Existem pessoas que conseguem se virar, existem pessoas que conseguem fazer um pequeno negócio, mas é aquelas mesmo caprichosas. Por isso é que eu falo sempre que o evangelho não é para vaidosa. O evangelho não é para mulher vaidosa, caprichosa, mimosa. Porque se você for caprichosa, vaidosa e mimosa, vais mesmo se desviar. Não, queres ir numa atividade, precisas tratar o cabelo, eu vou ligar naquele meu amigo que consegue fazer tal coisa. E depois os rapazes às vezes gostam de dar, mas em troca de algo. E não tem como se desviar disso. Às vezes você vai tentar bajular, mas depois vai acabar por ceder. Eu acho que é mesmo necessidade. Necessidade tem feito muita gente se desviar. Umas se desviam mesmo porque estão cansadas, outras mesmo por causa da necessidade. A necessidade tem apertado tanto, até nós ministras, até nós pregadoras, levitas, profetisas, nós que não temos um trabalho fixo, às vezes a necessidade bate mesmo bem forte, que você fica toda manhã toda procurando um meio de conseguir dinheiro. E se você não for alguém posicionado, alguém com princípio, vais mesmo ceder. Se você não for alguém visionária que tem a capacidade de fazer um negócio para conseguir meio, vais mesmo se vender. Por isso é que eu falo aplauso para todas as mulheres que não venderam seu corpo. Aplauso para todas as mulheres que não usaram seu corpo como
comércio. Aplauso para todas as mulheres que hoje estão lá fora lavando o carro para conseguir dinheiro. Hoje estão lá fora zungando para conseguir seu pão de cada dia. Hoje estão lá fora fazendo trançando pessoas, fazendo certa... A fim mesmo de lhe dar dinheiro. Aplauso para todas essas mulheres. Eu respeito. Pode ser ela cristã como não, mas se tem um princípio desse que eu citei, aplauso. Tem o meu respeito, todas essas mulheres. Tem o meu respeito. Que não usaram seu corpo, a sua beleza, para conseguir dinheiro. Tem o meu respeito. Eu respeito mulheres assim. Eu respeito pessoas que quando estou a sair fora, estou a lhes ver a zungar. Respeito muito. Principalmente mulher. Respeito. Eu já vi uma moça na minha altura a zungar. Ela é bonita. Muito bonita. A vender peixe. Ela tem aqueles moços que vendem peixe no cesto. Tinha um rapaz. Ela passou pela minha rua e disse: uau, Deus abençoe as obras da mão daquela mulher. Porque se fosse mesmo eu teria vergonha. Mas ela não teve. Eu acho que, como algumas frases, né? Há um slogan que diz: vender não dá vergonha, dá dinheiro. Que dá vergonha é vender o seu corpo. A necessidade tem levado muita gente na casas escuras. A necessidade tem levado muita gente se prostituindo. A necessidade tem levado muita gente se vendendo. As necessidades têm levado muita gente errando. Outras pessoas, por causa da necessidade, têm matado as amigas. Por causa da necessidade, têm traído seus parceiros. Por causa da necessidade, têm matado seus princípios. É mesmo necessidade, não há outra coisa. Depois, eu falo sempre assim: Satanás, quando quer investir em você, ele gasta. Satanás gasta. Ele vai trabalhar de uma forma que você vai ficar totalmente cega. Vai te dar tudo que você almeja, tudo que você deseja, ele vai trazer. Telefone que você precisa, vai trazer. Homem que você precisa para bancar as tuas necessidades, vai trazer. Satanás é bom de investir. Satanás, eu conheci alguém que cantava muito, que quando adora, você chora. Serva de Deus, hoje você lhe olha. Nossa, Satanás o que fez com aquela moça? Satanás é bom de investir. Mais ou menos isso. Olha, acabaste de falar há pouco tempo, serva de Deus, e me fez lembrar de uma ministra de louvor que eu conheci. E ela, quando abrisse a boca para exaltar o nome de Deus, nos deixava todo arrepiado da presença de Deus. E hoje em dia observamos ela, uau, triste. É muito triste. Então, muitas das vezes, nesse caso, o que é que faltou? Um acompanhamento, ou mesmo os bens da terra falaram mais alto do que a moral dessas pessoas? As duas coisas. Eu tinha uma amiga que um dia chegou até a mim. Olha, ela me chamou: Celi, olha, falta pouco para mim me prostituir. Ela disse: está a falar isso por quê? Eu disse: olha, mesmo vendendo café, tá difícil. Então, nem todos têm capacidade de se manter como nós. Nem todos têm capacidade de se manter de pé as necessidades. Nem todos têm essa capacidade. Então, há necessidade sim de ter alguém por perto. Por isso é que algumas pessoas têm pai na fé, né? Sim, como outras dizem, pai espiritual, mas eu não tenho. Cresci sem pai espiritual, sem pai na fé. Né? Então, nem todos têm a capacidade de se manter. E há necessidade de que haja um acompanhamento, né? Se não houver, a pessoa cai.
Se não houver a pessoa cai. E olha que eu não critico essas pessoas. Eu só lamento. Não critico porque eu já passei por isso. Apesar de nunca chegar até esses termos, né? Mas eu já passei por isso. Já ouvi. É muita coisa que surge na cabeça. É muita coisa que surge na cabeça. E se você não tiver capacidade suficiente de se manter, né? Você acaba cedendo. Eu, graças a Deus, porque sou líder, há algumas responsabilidades e também um dos meus medos era do tipo destruir aquilo que eu construí muito tempo, né? E também na minha casa, vou usar uma expressão, na minha casa os meus irmãos menores são muito dependentes de mim. Hoje em dia os meus pais, minha mãe faz viagem, meu pai trabalha e não há aquela toda regalia que os outros têm, né? Então às vezes sinto medo de me desviar, de fugir da presença de Deus, porque eu não sei se eu fugir da presença de Deus, eu sobrevivo. Não sei, não me imagino a minha vida sem Deus, porque tudo que eu tenho agora consegui por intermédio da oração. Amém. Tudo que eu sou agora consegui por intermédio da oração. As minhas necessidades eu levo em oração e depois consigo. Pode ser escândalo para algumas pessoas, mas é assim. Até para mim entrar no ensino médio, eu não tinha dinheiro numa escola, né, onde eu fiz o meu ensino médio. Eu tive que orar, porque diziam que a minha idade já era muito avançada, então se for para entrar, tinham que pagar alguma coisa e eu não tinha dinheiro. Eu entrei em oração. Eu tinha princípio de asma, eu desmaiava à toa. Nessa sala, se o ventilador tivesse desligado, eu poderia passar mal. Quando eu era ímpia, quando era mundana, né? Mas quando eu me converti, não houve necessidade de eu usar bombas. Então falam assim, eu não sei, né? Às vezes penso mesmo se desviar, mas eu não imagino a minha vida sem Deus. Não imagino. Eu acho que o meu espírito reconhece que distante dele não consigo. E mesmo querendo se desviar, porque às vezes você fala, pai, será que você mesmo me conhece? Aqui então tá difícil, aqui não estou conseguindo. Mas depois você acaba voltando de novo, pai, te amo tanto, pai, te amo saudade. E aí, assim, às vezes, lá na nossa congregação, nós somos duas, diziam sempre que nós pensamos que Deus é só nosso, porque nós somos muito mimosa. Como eu disse, nem todas as mulheres conseguem se manter a tamanha necessidade. Por isso é que temos boa de gente lá fora se prostituindo e se corrompendo, né? E há outra coisa do tipo, também uma das coisas que me faz, né? Existem coisas que nos é permitido fazer, mas não nos convém. Eu posso ir numa festa, não danço. Eu posso ir numa festa, não danço. No casamento do meu irmão, todo mundo estava a dançar. Eu tinha uma família religiosa, mas a família da mulher, né? Houve necessidade mesmo de colocar música mundana. E eu estava assim sentada, aí o meu vizinho veio. Irmã Marcelina, você não dança? Eu disse, não, só um pouco. Depois aqui não tem muitos teus irmãos da igreja, não vão... Não me convém. Não me convém. Imagina se eu dançar aqui, dar aquelas danças, aquelas músicas ali, e a mãe quando eu te evangelizar. Vai dizer, você que estava ontem aí a dar show no casamento do teu irmão, está aí vir me falar de Deus. Aquela cena aí de partir braço, né? Tipo, os homens quando vêm te conquistar, vêm com tudo, vêm com presente e não sei o que. Eu gosto de frango e pé. Vamos sair, vamos. Depois, irmão vem com bué de coisa. Irmão, por favor, para. Porque depois amanhã você vai me olhar no púlpito e vai dizer que essa irmã está a pregar tanto, me iludiu, me gastou todo o meu dinheiro. Então, às vezes, não que seja pecado, não me convém. Há algumas roupas saindo da moda, vindo, né?
Yeah. Pode ser ela cumprida como não. Não. Não me convém. Não é pecado, mas não me confirma. É mais ou menos assim. Uma coisa muito importante. Olha, eu pelo menos já tive essa oportunidade de ver que alguém desistiu do cristianismo porque a pessoa que ele confiava, considerava como pai na fé, o mentor da fé, e acabou de gostar dela como mulher, depois aconteceu o que aconteceu, e num período de tempo ele disse que não, Deus me revelou que não tinha que ser contigo, não é você, então aquilo matou a fé, e eu ainda ontem conversei com essa pessoa, e aconselhando que ele regresse para Deus. Regressa para Deus. Agora, como fica essas pessoas? Por muitas das vezes, esses estão os pregadores do Facebook, estão os pais na fé, que matam a fé, tiram a fé, deixam o café nas irmãs. Desse jeito. São os que são os piores causadores de muita fraqueza. Sim. Das mulheres. Nos explica um pouquinho, nos fale um pouquinho, esteja à vontade. Outra... Eu sei que eles estão a nos ouvir. Vocês estão a nos ouvir? Esteja à vontade, Sérgio. Outra coisa que vai nos matar, meus pais na fé. Esse está o pai. Yeah. Olha, eu tenho visto muito caso sobre isso. Eu tenho... Por isso eu prefiro não ceder isso, né? Não me misturar com isso. Algumas pessoas que dizem assim, quem não tem pai na fé é um filho bastardo. Isso é mentira do diabo. É mentira. Muito mentira. Isso é mentira do diabo. Eu estou aqui cresci sem pai na fé. Né? Estou crescendo sem pai na fé. Outras coisas que vai nos matar é o posicionamento de certos homens de Deus. Uhum. O problema dos homens de Deus não usar tanto o seu talento. Eu sempre falo que o foco sempre foi promover o reino dos céus e não a nossa imagem. Os homens de Deus, em vez de promover o reino dos céus, estão a promover a sua imagem. E as irmãs, em vez de serem famosas do Cristo que está nele, vão se tornar famosas do pregador. Misericórdia. E depois começam a ceder essas coisas. Tá bom. Depois, irmão, quando está apaixonada... Mulher, quando está apaixonada, Jesus... E a mulher, quando está apaixonada, não ouve conselho de ninguém. É mais ou menos isso. Esses pais, há certos homens de Deus que não têm posicionamento. Podem até ter palavra, né? Podem ter até aquela capacidade de saber pregar bem, mas não têm caráter, não têm posicionamento, confusos. Eu sempre falo assim, homem de Deus não é quem prega, homem de Deus não é quem profetiza, homem de Deus não é aquele que sai fora para evangelizar. Apesar de que essas coisas fazem parte do homem, mas não é. A Bíblia narra a história de um homem chamado Jó. A Bíblia fala que enquanto os filhos de Deus iam ofertar, fazendo sacrifício a Deus, aí aparece Satanás. Satanás diz a Deus, Deus disse a Satanás, viste meu filho Jó? Um homem reto, temente, sincero, que se desvia-se do mal. Deus não disse a Satanás, viste meu filho Jó que prega bué? Não disse isso. Amém. Viste meu filho Jó que profetiza bué? Viste meu filho Jó que adora bué? Mas disse, viste meu filho Jó temente, sincero e que se desviasse do mal. Para mim, definição, para mim, homem de Deus é isso, é caráter. Amém. Alguém que se desvia-se do mal. O problema agora é que quem não prega, quem não profetiza, quem não evangeliza, quem não adora, não é homem de Deus. As irmãs não estão nos querendo. Os que fazem protocolo não serve. Os que arrumam a igreja não serve. Que serve mesmo é aquele pregador. E os pregadores, eu vou dizer, os pregadores de hoje escolhem mesmo mulher. Uhum. Escolhem. E você que é sua filha na fé, estão a te bajular só para trazer comida. Boneco de satisfação. Misericórdia. Esses homens de Deus,
Epá, só Deus. Só Deus. E as nossas irmãs que também não entendem, não escutam, não. Por isso eu falo, é suicídio você não ter a capacidade de ouvir Deus. É suicídio. É suicídio não ter uma intimidade com Deus. É suicídio, vais morrer mesmo. Se você não construir agora, vais morrer. Vais morrer pouco a pouco. Porque eu falo sempre, até para ir se conectar com alguém, é necessário ir com discernimento. Toda conexão que a gente faz tem uma reação na nossa vida. Há umas que vêm com bem, há algumas pessoas que vêm e nos acrescentam algo, e há outra pessoa que vem e nos tira. Então é necessário ter discernimento, até para ir buscar marido, para ir ter uma nova amiga. É necessário. Eu não tenho amigas, só tenho uma, Jaciane Sola. Só. Eu sou líder dos adolescentes, já liderei tanto setor, já liderei o setor feminino da juventude, mas não considero elas as minhas amigas. Não considero elas as minhas amigas. Eu mesmo sou interesseira. Eu gosto da amizade que me acrescenta algo. Fora disso, não. Fora disso, não. Há necessidade mesmo de... Não, precisamos conversar. Até a Bíblia fala que nós precisamos amar nos uns aos outros e não andar com todos. Eu posso te amar e não andar contigo. Eu posso te amar e não me conectar contigo. Eu posso te amar e não te seguir. Eu posso te amar e não fazer com que você seja meu amigo confiado, mas eu te amo. Eu amo meus irmãos mais velhos, mas eles não são meus amigos. É mais ou menos isso. Amém. Yeah. As minhas manas, conselho para minhas manas, né? Tenham muito cuidado com certos homens de Deus. Porque até a Bíblia fala que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do Senhor. Tenham cuidado, cautela com esses homens de Deus. Sabe, a conexão que mata tipo medicamento de rato. A conexão que mata tipo medicamento de rato, vai se conectar com ele, vais ver mesmo que alguma coisa na tua vida morreu. Vai. E é fácil destruir. O difícil é construir novamente. Você vai ver que algo morreu e quando você tentar ressuscitar aquilo vai ser meio difícil. Então, há pessoas que vêm mesmo para matar algo nas nossas vidas. É necessário ter muito cuidado com esses tipos de pessoas que dizem homem de Deus. Os médias, os dipas, os papanangai, os HD. Olha, serva. E também não fugimos, né? Não fugindo do tempo. Existem também algumas ministras de Deus. Sou o sangue do Cordeiro. Existem. Mãe, eu já sei o que... Eu sei que tu sabes o que eu quero dizer. Sei. Então, argumenta só, por favor. É demais, mana. É demais. São interesseiras. Usam os pregadores como se fosse pagante. E tudo isso acontece na nossa sociedade. Então, olha, muitas das vezes eles é que ressuscitem, né? Trazem, dão à existência um espírito no meio dos irmãos que não é... Serva, você é melhor do que eu para explicar esse tema. Há algumas manas. Eu acho que tudo isso é falta de compromisso com Deus. Amém. Também acho. Tudo isso é falta de compromisso com Deus, porque uma pessoa compromissada com Deus não faz tal coisa. Uma pessoa compromissada com Deus, tipo eu, né? Existem roupas que eu coloco, vou sair fora. Tá bom, mas não tá bom, há alguma coisa que não tá certo aqui. Há alguma coisa que não tá... Eu vou entrar, vou trocar, até que eu me senti convencida que a roupa é adequada para ir com ela da igreja. Existem algumas pessoas... Essas estão ministras, eu falo que não têm compromisso com Deus, vestem de qualquer modo, porque quem tem compromisso com Deus é uma ovelha revestida e tem modo de se vestir. Algumas pessoas defendem isso. Santidade não está na roupa, mas quem é santo precisa se vestir bem.
Amém. Uau, gostei. Quem santo precisa se vestir bem. Não, você, que uma pessoa que tem compromisso com Deus, vai colocar uma roupa ousada, por mais comprido que ela seja. Os nossos irmãos da igreja não são de ferro. Não são de ferro. E aquelas saias tão apertadinhas que até só Jesus para mim se aparece. Epá! Não sei o porquê que fazem isso, tá? Eu não sei eu não sei o que passa na cabeça de certas manas para se vestirem de tal forma. Eu falo sempre assim, o maior elogio que uma mulher cristã pode receber não é o quanto ela é gostosa, não é o quanto ela é bonita, não é o quanto ela está pausada, não é o quanto a sua trança está bem feita, não é o quanto a sua maquilhagem está bem feita. O maior elogio que uma mulher pode receber, eu vejo Cristo em você. Esse é o maior elogio que você pode, que nós mulheres de Deus precisamos. Tipo, quando alguém vem me falar assim, não, você mesmo é de Deus. Eu fico feliz, eu estranho, porque o nosso papel aqui na Terra é representar a Cristo. E quando alguém chega até você para denotar as tuas vestimentas, para denotar o teu cabelo, para denotar a tua maquilhagem, começa a notar Cristo a você, porque você está fazendo bom papel aqui. Agora você mete uma roupa usada, como é que nós vamos ver Cristo em você? Metes uma blusa que faz com que todos os teus seios se apareçam, como é que vamos ver Cristo em você? Ah, se pintas de um modo tipo uma ímpia, como é que vamos ver Cristo em você? A tua saia é comprida, mas ela está toda apertada. Como é que vamos ver Cristo em você? E quando o irmão se levantar e te dar pano, vai se sentir mal. Quando o irmão se levantar e dizer alguma coisa, vais te sentir mal. Não. Eu falo isso, que faz isso é falta de compromisso com Deus. Algumas irmãs precisam mesmo ter compromisso com Deus. Quando elas tiverem compromisso com Deus, creio que vão mudar a sua forma de vestir. Eu não coloco o vestido apertado. Eu não coloco saia apertada. Às vezes não por ser pecado, mas não me convém fazer. Amém. Uau. Não me convém. Não, nós somos Cristo e como Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra e como Cristo precisamos nos apresentar. E há algumas manas, eu falo sempre assim, né? Os domingos do jeito que as manas se vestem, parece que todo mundo já está subindo, já está subindo no céu. Mas, como há algumas pessoas que dizem vida dos outros nem para entender. E é mais ou menos isso. Olha, eu fiquei sem palavras, né? Porque é um assunto que no qual nós estamos a abordar muito bem. Deus abençoe pela tua narração, a tua explicação. Amém. Nós temos notado algumas ministras, a forma de se maquilhar, a forma que eles usam pintura, pestana. Eu olhando para essas pessoas, por mais que seja uma pregadora impactante, a primeira informação que eu recebo da parte de Deus é que isso não tem Deus. Certo. Porque da forma que eles se vestem, então a serva é a favor que essas pessoas também aparecem assim, ou é aquelas que repudia quando vê coisas do gênero? Não sou a favor, porque existem pessoas que vão se convertendo quando você se levantar para falar de Deus. Existem pessoas que vão se convertendo quando você manifestar o poder de Deus. Mas existem pessoas que vão se converter com teu modo de ser, com teu modo de vestir, com teu posicionamento. As nossas roupas falam muito de quem nós somos. O nosso modo de vestir fala muito de quem nós somos. Eu falo sempre que homem respeita mulheres que se respeitam. Eu acho que para conquistar um homem não há necessidade de usar muita make-up. Eu não uso muito isso, né? Mas é do tipo, o que você aprende na primeira, você não vai aprender na quarta. O que você aprende na quarta,
você não vai aprender na 10ª, nem na 11ª. Então, acho que existe uma fase que chega de tipo... Antigamente, se make-up para mim era errado. Na medida que você vai crescendo, né? Depois você vai entender que não é tão errado assim, né? Mas há necessidade de haver moderação. Há aquelas irmãs que escandalizam de tal modo. Sou Jesus na causa, né? Mas eu não sou... A Bíblia nos recomenda não escandalizar os nossos irmãos. Se o que você fez está a escandalizar o outro, eu sei que você ama, né? Mas se está a escandalizar a outra pessoa, melhor não fazer. Não, mas eu já sou assim, cara. Se eu tenho um modo de ser incomoda a outra pessoa, ou fere outra pessoa, mude. Amém. Uau. Não, já me nasceram assim. Essa frase tem matado muita gente. Eu já me nasceram assim, então não preciso mudar porque você está se incomodar. Não, tens que mudar mesmo. Tens que mudar. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar com isso, mas eu acho sim. Se o teu modo de ser está a escandalizar, se o teu modo de ser está a ferir os outros, tens que mudar. Se a tua roupa está a escandalizar os irmãos, mude. E há aquelas irmãs que já tinham um corpo bem estruturado e quando colocam certas roupas, eu sei que você ama se vestir assim, eu sei que a tua... Não, se está a escandalizar os irmãos da igreja, mude. Mude. Tem roupas compridas que ficam bem. Tem saias a fitinho de tule que caem bem, não é só saias apertadas. Há pessoas que fazem mesmo isso. Por isso que eu disse no princípio, que faz isso é falta de compromisso com Deus. Porque se tivesses, creio que não vestiria daquele modo, porque sabe que além de escandalizar isso, também Deus não vai de acordo com o modo que ela vestiu. Uau. Ministro, nós já estamos à beira do nosso final. Estamos à beira do final e queria perguntar o seguinte. No teu ponto de vista, ainda existem mulheres na qual Deus levanta do trono e diz que este é minha serva? Existem. Existem muitas. Existem muitas. E creio que ainda vão existir. Eu falo sempre que, não, como eu disse no princípio, apesar de existir tantos falsos, tem mesmo algumas verdadeiras. Eu também disse que o evangelho não é sobre quem prega, sobre quem profetiza, há mesmo aquelas que estão escondidas nos seus anonimatos só com Deus. Amém. Existem aquelas. Existem mesmo pessoas que têm seu princípio em Deus, aquelas que têm compromisso com Deus, aquelas que têm vida no altar, aquelas que temem ao Senhor verdadeiramente. Sim, existem. Existem mulheres assim. Apesar, existem. É de louvar. É de louvar porque, na realidade, vimos que ainda existem, né, mulheres desse gênero. Além da Jezabel que nós temos nas nossas igrejas, são tantas e tantas. Não, ainda há uma Isabel. Não, ainda depois da tua explicação, ainda como ministra de Deus, não temos como duvidar. Ainda sim. A minha maior inquietação consiste no posicionamento das mulheres pregadoras, levitas, dentro das nossas igrejas. É bem sabido que existe. E muitas delas não têm posição. Não têm. Aliás, você já conhece algumas pessoas. Conheço muitas. E como fica para Deus, vendo que essa é a minha ministra, é respeitado pelos homens, mas a minha vontade, o que eu quero, ela está muito longe de alcançar aquilo que eu quero. Essas pessoas são aquelas que se tornaram fã delas mesmas. A
A Bíblia fala assim, né? É necessário que eu me diminua para que o Senhor cresça em mim. Essas são pessoas que estão cheias de eu, eu faço, eu tenho, se eu não aparecer, o culto não vai estar bom, se eu não ir, a banda vai estar podre, eu prego, eu profetizo. São essas pessoas que se esqueceram que, apesar de eu pregar tanto, profetizar tanto, a glória é dele. São essas pessoas que se esqueceram disso. Estão cheias de eu. E olha que Deus vai te usar mesmo. Mas é gravante isso. Você está cheia de eu. E quando você vir manifestar o poder de Deus, vai acontecer mesmo. Porque talvez por intermédio de você, Deus quer cobrir a necessidade do povo que está aí. Por intermédio de você, Deus que... Você como é alguém que já canta, tem a capacidade de trazer Deus no meio. Então, Deus mesmo vai te usar. Em função da necessidade do povo que está aí dentro. E eu sempre falo assim, Deus, se eu pecar, não me usa. E eu tenho uma mentalidade que eu às vezes conversei com alguém, ele disse assim, eu sempre falo assim, Deus trabalha na nossa vida em função daquilo que a gente acredita. Há algumas pessoas que acreditam que hoje eu forniquei, amanhã quando eu pregar vai haver a manifestação. Pode ser que vai haver, mas do tipo, eu sou do tipo, eu não estou bem com Deus, não subo no altar. E se eu subir, não vai dar certo. Por causa da minha consciência. E há algumas pessoas que não se importam. Pequei, vou pregar numa boa, na paz do Senhor. Pequei, estou lá, tipo, nada. Pequei, estou... Algumas pessoas já não têm temor a Deus. Algumas pessoas estão a amar mais o púlpito do que o Deus. Amém. Algumas pessoas estão a valorizar mais o seu momento de agenda do que o seu momento de intimidade com Deus. Algumas pessoas se tornaram tão fanáticas delas mesmas que às vezes só entram na oração não por causa de quem é Deus, mas por causa das coisas que Deus dá. Eu falo sempre que oração é uma questão de pessoas apaixonadas, do tipo, suponhamos que eu esteja apaixonada contigo. Eu não me importo de conversar contigo toda manhã. Pode amanhecer, eu vou conversar contigo, sabe por quê? Porque eu estou apaixonada por ti. Então, ainda que nós não tivermos assunto, a gente vai ficar numa conversa e a hora vai indo, o dia vai passando, mas estamos sempre a conversar. E eu defino a oração como isso. Oração é para pessoas apaixonadas. Amém. Se você não estiver apaixonada por Deus, você não vai permanecer muito tempo na oração. E há algumas pessoas que já não são apaixonadas por Deus, são apaixonadas por causa das coisas que Deus dá. Por isso é que há alguns homens de Deus que já estão mortos, mas continuam na igreja. Misericórdia. Às vezes não porque são apaixonadas por Deus, mas são apaixonadas pela semente que Deus colocou neles. Né? E hoje em dia o evangelho, eu falo que esse evangelho não é... Eu creio que Deus não está feliz com esse evangelho que a gente está a levar. Deus não se agrada com esse evangelho que a gente está a levar. Eu acho que está muito distante, esse evangelho está muito distante daquele que Deus quer que a gente viva. Tá. O evangelho de hoje, eu só amo o meu irmão da igreja. Se você não for o meu, não vou te amar. O evangelho de hoje tem mais competição do que outra coisa. O evangelho de hoje, a igreja é um modo de competição, de mostrar as nossas vestimentas. O evangelho de hoje, nós vamos na igreja, atualmente nós não vamos na igreja para prestar culto a Deus, vamos para assistir. Eu falo que na igreja não se vai assistir. Na igreja se vai prestar culto a Ele. Hoje a igreja se tornou um sítio de desfile, de luta. Hoje se tornou lugar de comércio. E está muito distante de ser verdadeiro. Está muito distante. Muito mesmo.
A Bíblia fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O problema, se nós olhar agora no mundo, vamos ver que temos boa de homem de Deus, mas a Bíblia continua sempre dizendo que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque os ceifeiros atualmente estão a se corromper. Os ceifeiros estão a se vender. Os ceifeiros estão a promover a sua imagem em vez de ser a imagem do reino e do céu. Hoje os ceifeiros querem mais aplauso do que almas. Hoje os ceifeiros querem mais fama do que outra coisa. Hoje os ceifeiros querem levar mais o seu nome em diante do que o nome de Cristo. A minha oração é que o Senhor me ajude a viver o verdadeiro evangelho. Amém. Esse não. Amém. Esse me recuso a viver. Me recuso. Se for para parar de pregar, se for para parar de estar em certos panfletos, amém. Mas eu quero viver o verdadeiro. O evangelho de amor, sabe? O evangelho de paz. O evangelho de em vez de apontarmos o dedo para o irmão que caiu, vamos estender as mãos e ajudar a levantar. Esse é o verdadeiro. Hoje o irmão caiu, se tivermos uma oportunidade de ele espalhar no Facebook, vamos fazer uma boa. Há uma pregadora que está rolando no Facebook que disse que a mulher não pode alimentar o seu marido e se ele não deixou comida, ou seja, se não deixou dinheiro, precisamos colocar pedra. Aquela moça do jeito que está a ser criticada. Eu não sei se vocês viram. Do jeito que o vídeo dela está se espalhou no Facebook, pessoas apontando o dedo. Nossa, não, fora de mim fazer tal coisa. Eu erro. Na mesma medida que você critica os outros, na mesma medida que você será criticado. Na mesma medida que você julga os outros, na mesma medida que um dia você será julgado. Hoje as pessoas preferem criticar, preferem julgar do que ajudar. É esse evangelho. E são cristãos que querem julgar os outros. Não. Se Jesus que poderia nos condenar, não fez isso, quem sou eu para fazer tal coisa? Hoje queremos apontar dedo, espalhar o pecado do irmão. Fora de mim fazer tal coisa. Fora de mim. Eu erro. Eu falho. Todos nós estamos sujeitos a falhar. Todos nós estamos sujeitos a cair. Mas levantar permanecer no chão. Se outro está permanecer no chão e você está a ver, cara, estende a tua mão, ajuda o outro a levantar. Se outro está a cair em pecado, vai lá. Ora por ele, ora com ele. Se outro está a se desviar, você que conhece a palavra, vai. Às vezes a ovelha perdida tem medo de voltar no rebanho por causa do nosso olhar de condenação. Às vezes não é porque a ovelha perdida não conhece o caminho da casa. Conhece sim, mas só não quer voltar com medo das nossas críticas, com medo de nos lhe condenar. Por isso é que muita gente, às vezes nós vamos para um irmão que se desviou, vai, você lhe pergunta, não vai mais na igreja, porque você na igreja se esconde muito, você na igreja faz muita separação. A igreja está, em vez de ser um hospital, né, um centro de acolhimento, está para uma esquadra, um tribunal. Muitas das vezes, causa de muitos irmãos se desviarem, somos nós. Somos nós. Epa. Oh, uau. Olha, ficou aqui o essencial. Se dependesse de mim, acho que estaríamos aqui amanhecer. Falar porque, uau, me comoveu. E desde já, antes de terminar, vou me render e vou aplaudir, porque ainda existem mulheres com caráter. Bênção por. Deus abençoe a tua vida, nosso irmão. Amém. Olha, na realidade, como acabaste de falar,
Pode trocar o bomba, não fala essa parte. Pode meter, não pode. Me faz sair do espírito, ai, me faz sair do espírito. Acho que fugimos um pouquinho do tema. Não, Não? estamos lá. Estamos falando, ainda existe. Yeah. Temos que mostrar que ainda existe. Não, mas ainda existe. Existe. Uau, eu gostei as últimas explanações para mim, por isso que eu não queria cortar. O bolso já me deu toque no relógio, talvez estou mais de olhar. Yeah, eu prefiro fechar os olhos para não olhar no bolso porque está muito uau. Uau, uau, uau. Bora, né? Olha, eu me rendo a este tipo de pessoas porque verdadeiramente ainda existem mulheres de Deus. Existem. E como prova, a nossa serva está aqui. É triste que ainda nem existem pessoas que fazem isso, mas nós não podemos nada fazer a não ser anunciar. Não podemos nada fazer se não for anunciar a verdade. E antes de terminar, vai deixar o teu conselho para essa sociedade e também os teus abraços. Bênção. Há momentos na caminhada com Deus que a cruz se torna tão pesada que nem arrastar conseguimos. E eu vou dizer assim, não importa o quão pesada a cruz esteja, não desista. Não desista, não se corrompe, não se vende, continua em pé, continua firme, não permita que a tua fé morra, porque uma fé morta é uma vida morta, né? Então se mantenha em posição, se é possível, mude, se é possível, desapareça por um pouquinho, mas não desista. Não desista, não se corrompa, não se venda, permaneça em Deus, continua firme, tá difícil, aguenta mais um pouco. Deus é mais velho e sabe o que faz. E Deus abençoe todos vocês que viram a live, né? Que o Senhor faça graça. A minha oração é que o Senhor abençoe todos vocês brutalmente, que Ele continua abençoando e guardando todos vocês, né? Beijo da vossa irmã Marcelina Angola, estamos juntos. Teus agradecimentos, vai mandar um abraço para alguém. Ok. Eu vou mandar abraço para minha mamãe, né? Branca Angola. Lhe amo muito! Muito mesmo. Para o meu pai, os meus irmãos, a minha Ui, meu franguité, meu pincho coquiquanga, Jaciane Sola, Daniela Soares, Deus abençoe. E só para dizer que eu vos amo muito, minhas amigas. E também agradecer, estava a me esquecer, né? Agradecer ao pessoal do Fé Podcaster, né? Deus abençoe. E que o Senhor abençoe a obra das vossas mãos. Amém. E que o Senhor faça graça. Amém. E que o Senhor abençoe-vos com materiais. Que o Senhor envia. Eu falo que quando Deus quer abençoar alguém, envia a mesma pessoa, né? E a minha oração é que o Senhor envie alguém e vos abençoe com mais instrumentos. E creio que será assim, em nome de Jesus. Uau, amém, amém. Nosso muito obrigado em nome da equipa extensiva, a partir do produtor de imagem, produtor de conteúdo, a nossa irmã da organização. Uau, a toda a equipa, o nosso muito obrigado por ter nos brindado com a tua presença. Terminamos aqui. Pura. Pessoal, fiquem ligados. Manos, tudo que nós estamos a falar aqui é por conhecimento de causa. Jesus chorou e ainda continua a chorar. Se você é ministra de Deus, ouviste o conselho, não se deixa levar por nada. Tudo o que temos é vaidade. Vaidade só gera vaidade. E no final de tudo, tudo é vaidade. Então guarde bem tudo quanto você tem recebido de nós. Porque o nosso objetivo não é guerrilhar contra você, não é guerrilhar contra a igreja, não é guerrilhar contra o teu ensinamento. Nosso objetivo é te colocar ao ensinamento de Jesus Cristo, como cidadão dos céus. Todos nós somos cidadãos dos céus, estamos apenas de passagem. Então, o nosso objetivo é nos amar, vamos nos amar, fica ligado.